Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Hoje vamos conversar sobre um lugar que muitos conhecem de nome, mas poucos compreendem a real profundidade desse trabalho que é o pronto-socorro espiritual, que aqui nós vamos chamar de desobsessão, reunião de desobsessão. Se você desconhece o real objetivo da reunião de desobsessão, fique conosco. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. A reunião de desobsessão é um espaço de cura? Sim e não. Sim, para os desencarnados assistidos pela espiritualidade, que desconhecem a realidade em que se encontram. Porque muitas pessoas desencarnam e não se dão conta que estão no mundo espiritual. E aí muitos são levados para esse esclarecimento, para essa conversa fraterna, aonde são esclarecidos sobre a sua condição atual. E também para os encarnados, que muitas vezes sofrem a influência de espíritos desencarnados. Pessoas que buscam atendimento fraterno da casa espírita, que relatam dificuldades no sono, nos pensamentos, perturbações de naturezas diversas, e que, uma vez assistidos através da reunião de desobsessão, relatam melhoras em seus quadros de adoecimento, tanto físico quanto psíquico. Não para os trabalhadores da reunião mediúnica, que ali se encontram para servir e não para serem servidos. Conforme disse Jesus em Mateus 20, 28. Eu vim para servir e não para ser servido. Mas o tarefeiro precisa estar atento, porque para servir bem, ele precisa estar em equilíbrio consigo mesmo, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Se ele está fragilizado em qualquer desses campos, está precisando ser acolhido, ser cuidado para melhor servir. Então, ele vai buscar os recursos médicos, psicológicos ou espirituais em auxílio na reharmonização e no equilíbrio das suas forças, para que ele possa continuar dentro do trabalho. Porque imaginemos um enfermeiro que se encontra fragilizado e que, diante do sofrimento alheio, desaba também. Como é que ele pode auxiliar? Então, como pode um tarefeiro que não está bem, fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, realizar um trabalho no campo do bem, de formas a contribuir realmente com esse trabalho? E a espiritualidade não auxilia? Claro. É claro que, por extensão, nós seremos beneficiados pela espiritualidade que zela pelo bem-estar dos tarefeiros. Mas isso não quer dizer que nós devemos descuidar de nossas responsabilidades, entregar apenas à espiritualidade, cuida da minha vida, vai me dar equilíbrio, porque eu estou trabalhando na desobsessão. Negativo, eu tenho que cuidar do meu corpo, do meu espírito, buscar o amparo, a assistência de quem necessita, seja dentro da casa espírita, seja fora dela, nesses campos que nós acabamos de falar, da medicina, da psicologia, porque somos seres com necessidades diversas. A reunião de desobsessão é um espaço de cura, sim, mas não da forma como muitos imaginam. Porque, veja bem, muitos, por não compreenderem o objetivo da reunião de desobsessão, querem participar a todo custo desse trabalho. Porque acreditam que, estando dentro daquela sala, é como se estivessem debaixo de um guarda-chuva protetor, onde nada de ruim poderá lhe acontecer. E aí aproveitam para solicitar dos espíritos favores especiais, em proveito de si mesmo, de familiares. Daí isso é importante o estudo que vai esclarecer e vai mostrar ao tarefeiro os caminhos a serem trilhados por ele, de forma a se manter imune ao ataque das sombras. Existe a questão da sintonia, da afinidade. Então, isso não se aprende na reunião de desobsessão, que é um pronto-socorro de emergência para os desencarnados. E fazendo uma analogia da enfermagem terrena com
com a espiritual, nós veremos que o pronto-socorro da Terra, ele atende emergências e urgências médicas, acidentados, suspeitas de infarto, derrame, fraturas e outras condições que trazem risco de vida ou que causam sofrimento intenso. Isso pronto-socorro material. Já no pronto-socorro espiritual, o atendimento é aos desencarnados em todas essas condições que nós acabamos de falar, que a doença foi vencido pela doença, desencarnou, mas também atende espíritos obsessores, suicidas, assassinados, hipnotizados e toda e qualquer dor dos desencarnados. Então, aqui no pronto-socorro da Terra, o atendimento é focado em crises agudas do corpo. Já no pronto-socorro espiritual, o foco da cura ou alívio são as aflições da alma. O corpo já não existe mais, né? Ali está o espírito sofrendo e necessitando desse alívio. Então, na desobsessão, além do alívio às aflições da alma, o socorro alcança também o indivíduo que sofre a influência, quer dizer, o obsidiado, e o espírito que exerce a obsessão, que nós chamamos de obsessor, visando a harmonia de ambos por meio do diálogo esclarecedor e da oração. Ambos são filhos de Deus, então o socorro é para os dois, o que sofre, o que faz sofrer. Por essa razão, a reunião de desobsessão ocorre em ambiente reservado, onde médiuns amparados por espíritos benfeitores realizam assistência espiritual, que nós podemos chamar de atendimento hospitalar no plano espiritual. Então, é um trabalho sigiloso, focado no espírito em sofrimento. Daí a exigência na seleção de tarefeiros que deverão ser comprometidos com a tarefa, conhecedores da sistemática da reunião e das questões que dizem respeito à vida no mundo espiritual. E que, por espírito de serviço no campo do bem, tanto com médiuns, como doutrinadores, ou uma equipe de apoio vibratório, são tarefeiros que se colocam a serviço da espiritualidade, na condição de enfermeiros aprendizes que, com amor, buscam auxiliar as preces dos bons pensamentos e sentimentos fraternos aos sofredores trazidos ao socorro da casa, ofertado pela casa. Então, o tarefeiro sabe que está ali para servir e não para ser servido. As suas necessidades como que se apagam, porque naquele momento o que prevalece é o socorro, é o amparo, é o auxílio, diante da dor e do sofrimento dos irmãos que se comunicam. Não é o local para estar aquele que vai ao trabalho buscando apenas proteção para si, ou para os seus, ou sua própria cura. Esse tarefeiro, ele precisa evangelizar-se e estudar para compreender os mecanismos de vinculação com entidades inferiores e, assim, efetuar a própria cura. Para tanto, as casas espíritas realizam, além das reuniões de estudo mediúnico, reuniões de assistência espiritual, com palestras, passes, atendimento fraterno, estudos diversos, tudo no intuito de favorecer as necessidades de todos. É um ambiente preparado por pessoas encarnadas, mas que tem na assistência espiritual da casa a diretriz do trabalho. Você chega no centro espírita, você não vê espírito, você vê pessoas vivas, trabalhando. Mas quem coordena toda a tarefa, toda a assistência espiritual é a espiritualidade. É a equipe espiritual responsável pelo trabalho da casa. O medianeiro, ele não deve considerar que apenas a reunião de desobsessão é importante. Todo o trabalho realizado pela casa espírita é importante e merece a mesma atenção do tarefeiro, tanto no campo da disciplina, da pontualidade, tudo para que a reunião realmente tenha êxito. Você está assistindo Conversa Fraterna com Dora Rodrigues. Estamos chegando ao fim da nossa conversa fraterna de hoje. Espero que tenha ficado claro que a reunião de desobsessão é, acima de tudo, um ato de profundo amor e caridade,
funcionando como um verdadeiro pronto-socorro para as aflições da alma. E que esse trabalho busca harmonia, tanto de quem sofre a influência, quanto de quem a exerce. Tudo isso através do diálogo e da oração. Para você que é trabalhador ou pretende ser, leve esse pensamento para a sua semana. Estamos na casa espírita para servir e não para sermos servidos. Se buscamos cura ou proteção, o caminho não é apenas a sala de desobsessão, mas sim o estudo, a evangelização pessoal e a participação em todas as atividades da casa, desde as palestras até o passe. Este assunto não se esgota aqui. Para quem deseja se aprofundar e compreender os mecanismos da alma e da obsessão, não deixe de estudar as obras fundamentais. Conheça também o Livro dos Médiuns, de autoria de Allan Kardec, as obras de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, Hermínio Miranda e outros. Porque o conhecimento é o que nos dá segurança para sermos esses enfermeiros aprendizes no campo do bem. Que possamos levar essa luz e esse entendimento para as nossas vidas. Lembrando que o socorro espiritual está sempre disponível, mas a nossa reforma íntima é o que nos sustenta. Muita paz a todos. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.